relação conjugal pode, sem perceber, perder a alegria e o encanto. O trabalho, os problemas cotidianos podem levar à tristeza e à solidão de um dos cônjuges. O desolamento toma conta. Um choro contido na calada da noite. A falta de energia para enfrentar os diálogos. Muros, não. Pontes, sim, né? Mas agora no momento só muros, não. Então, aproveitando aqui a presença dos nossos sacerdotes, dos nossos acompanhantes espirituais, nós queríamos lembrá-los e fazer um convite para quem ainda não sabe, né? Em setembro, nós vamos ter o nosso encontro de conselheiros espirituais da província, né? Da nossa província Sul. Tem uma frase que diz assim: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, a província, depois da experiência que eles tiveram no encontro nacional, eles começaram a realizar o encontro provincial. O primeiro encontro foi em 2016 e acho que teve uma boa participação dos conselheiros, foi muito válido. E por isso eles estão repetindo. E eles pediram que nós lembrássemos aos conselheiros e aos sacerdotes, né, aos acompanhantes, que nos dias de 11 a 14 de setembro, em Itaici, nós vamos ter um encontro na província Sul 1 e Sul 2. Todos os conselheiros vão estar recebendo os convites, né, das suas equipes, mas pediram que a gente já fizesse esse convite para vocês, para que vocês possam, né, se preparar, agendar e possam participar, porque a participação de vocês é muito importante, porque é através de vocês que nós temos o retorno também, porque vocês são os nossos conselheiros. Então vocês também têm que se formar para trazer para nós toda essa bagagem, né, que vocês têm tão maravilhosa para as equipes de Nossa Senhora. E eu queria também agora pedir que os conselheiros, os sacerdotes conselheiros, se retirassem com o Padre Manuel Júnior. Cadê o padre? Aqui. E ele vai fazer uma reunião somente com os conselheiros e os sacerdotes. Então pediria que os padres, né, todas as irmãs, pudessem acompanhá-lo, por favor. Enquanto isso, o nosso grupo de música vai tocar uma música para nós. Assim de aprender também, vamos lá? As mulheres começam, depois os homens vão atrás, tá bom? Aprenda lá. Pai,
anjos. Muito bem. E agora, né, depois dessa música tão linda, nós queremos com muita alegria receber o casal Silvia e Chico, que eles vão nos falar sobre o documento do Papa, a exortação apostólica pós-sinodal Amores de Letícia. Vamos bater palmas, recebê-los todos em pé. Eu vejo que está meio-dia e 5, falam bom dia, boa tarde, né? Mas, de toda forma, é uma alegria estarmos aqui junto com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a exortação apostólica Amores Letícia, amor, né? A alegria do amor, e trazer isso um pouquinho vinculado com os pontos mais essenciais que dizem respeito a nós como equipistas e ao nosso movimento. Bom, nós sempre nos apresentamos das seguintes formas: Silvia e Chico. Hoje eu vou fazer questão de botar meu nome por inteiro: Francisco de Assis Pontes. Eu não sei por que fizeram esse tema para mim, mas no caso a gente fica envaidecido então com esse título, né? E vamos ver se a gente consegue trabalhar bem, pelo menos nós pessoalmente, porque para fazer jus ao nome, né? Construir planos. Mas nós somos casados há 43 anos, pertencemos à equipe Nossa Senhora de Fátima, do setor B de Sorocaba, equipe 1. Temos um casal de filhos, 2 netas, e estamos quase completando 40 anos de equipe, no dia 26 de fevereiro, próximo mês, portanto, 40 anos de vivência dentro do nosso movimento. E a gente confessa a vocês que quando começamos a fazer parte do movimento, nós tínhamos uma noção muito básica do sacramento do matrimônio. Básico e nada mais do que isso. E quase nada, noção quase nenhuma do que fosse a chamada espiritualidade conjugal, que é o carisma próprio do nosso movimento. Mas podemos afirmar com segurança que tínhamos um desejo muito forte de sermos um para o outro um suporte, um apoio, para sermos um casal que chegasse até Deus, que um conduzisse o outro até Deus. E as equipes Nossa Senhora foram para nós, sem dúvida alguma, uma grande escola de vida, ao qual esse movimento nós somos imensamente gratos. E nesses 40 anos de vida de equipe, nós estivemos ligados umbilicalmente ao movimento, vamos dizer assim. Durante 27 anos, a gente exerceu diversas funções dentro do movimento. E a gente pode dizer então que, em relação à nossa equipe de base, nós não saberíamos viver sem ela. E o movimento como um todo, né, nós também nos sentimos muito ligados a esse movimento.
de forma que quando nos fazem um convite como este para estar no EACRE, a gente vem assim com o coração muito alegre, porque faz parte da nossa vida, né, estar participando desses eventos. E embora a gente venha aqui bastante preocupado, porque falar do tema da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia é uma tarefa um pouco assustadora, vamos dizer assim, uma tarefa que exige bastante conhecimento. A gente pode dizer a vocês que a gente se preparou com muito afinco, durante mais de mês a gente esteve estudando, não só esse documento, como também vários outros documentos, críticas, pareceres, né, de teólogos, de filósofos, críticas às vezes positivas, às vezes negativas, para podermos então apresentar a vocês um resumo bastante diminuto, porque o documento é um documento, vocês vão ver, é um documento bastante grande. Mas nós então, nesse primeiro momento, a gente se entrega inteiramente nas mãos de Deus e confiamos também em vocês como nossos irmãos, para que vocês saibam relevar as nossas limitações diante da grandiosidade daquilo que a gente tem que falar. Então, nesse momento, eu pediria a vocês que, sem sair do lugar, sentados mesmo, peçam por nós, né? Peçam ao Espírito Santo que Ele que nos conduziu até aqui, que Ele nos conduza até o fim da nossa palestra. E peço também ao Espírito Santo que supra tudo aquilo que a gente não for capaz de lhes dizer, tudo aquilo que a gente não for capaz de esclarecer, que Ele abra o coração de vocês para que recebam com alegria, como é o tema dessa exortação, alegria do amor, que vocês recebam então essa mensagem com uma profunda alegria. Vocês procurem descobrir a alegria de Deus em cada palavra, em cada pensamento, em cada momento que nós vamos conviver aqui junto com vocês. O objetivo da palestra, nós queremos deixar bem claro, não é uma exposição do documento em si próprio, né? Seria impossível fazer uma exposição do documento, porque o documento ele é extenso, né? Mas o que a gente vai tentar fazer é dar uma visão do conjunto, é o conjunto da obra que vai interessar para nós. As grandes linhas que estão por trás, que são o pano de fundo, e também pensar algumas coisas do Espírito que está em cada um dos seus capítulos, confrontando com as propostas do nosso próprio movimento. Então, essas seriam os objetivos que nós temos a colocar de início para vocês. É um documento, todo mundo sabe, né? Escrito pelo Papa Francisco, publicado no dia 19 de março de 2016, festa de São José, salientando-se que ele foi escrito dentro do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Essa referência ao Ano da Misericórdia não é apenas para fixar uma data, um momento importante na vida da Igreja, mas a misericórdia é uma das chaves para entender o espírito que impulsiona o magistério papal. O Padre Júnior já explicou, né? Já falou sobre a palavra sínodo, que vem dos dois termos gregos, sim, que significa juntos, e odós, que significa estrada ou caminho. Então, o sínodo dos bispos pode ser definido como uma reunião do episcopado da Igreja Católica com o Papa para discutir algum assunto em especial. E esse documento veio coroar com a palavra do Papa, como chefe da Igreja, as análises, os estudos, as reflexões que foram relatadas durante o sínodo sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Foi feito em 2 sessões, desenrolou-se em 2 anos, 2014 e 2015. E ali, não somente os bispos,
mas também convidados leigos participaram do debate sem melindres, com toda a liberdade, e expuseram a real situação das famílias no mundo de hoje. O nosso movimento esteve representado na terceira Assembleia pelo casal superregional Ermelinda e Arturo. Este fato foi amplamente divulgado na carta mensal, acho que de dezembro do ano cinto. Esta exortação sinodal é um documento, como o Chico falou, extenso. Compreende uma introdução, 9 capítulos, 326 parágrafos. Os 9 capítulos são os seguintes: a luz da palavra, a realidade e os desafios das famílias, o olhar fixo em Jesus, a vocação da família, o amor no matrimônio, o amor que se torna fecundo, algumas perspectivas pastorais, reforçar a educação dos filhos, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade e espiritualidade conjugal e familiar. Seria ótimo se a gente pudesse meditá-lo por inteiro, mas o Papa Francisco, com a sua sabedoria, diz no parágrafo 7º: não aconselho uma leitura apressada. Poderá ser mais proveitoso, tanto para as famílias como para os agentes de pastoral familiar, aprofundar pacientemente uma parte de cada vez, ou procurar nela o que precisa em cada circunstância. Por isso, a gente vai seguir o que o Papa Francisco, e ele continua dizendo, como se estivesse falando para as equipes. É provável, por exemplo, que os esposos se identifiquem mais com o 4º e o 5º capítulos, o amor no matrimônio e o amor que se torna fecundo. Então nós vamos seguir o conselho do Papa Francisco, ficar mais com esses 2 capítulos e agregar outros pontos que interessem mais para nós equipistas. Concluindo essa apresentação do documento, nós podemos afirmar que ele foi recebido com satisfação por uma grande parte da Igreja, mas com insatisfação por setores mais radicais. Os progressistas acharam que a Igreja não avançou o suficiente. Os tradicionalistas, por outro lado, criticam o documento por entenderem que ele se afasta do magistério milenar da Igreja, que viola suas leis e suas normas eclesiásticas. Se nos voltarmos então para a imprensa brasileira e para a imprensa mundial, nota-se que ela pretende reduzir toda a riqueza do Amoris Laetitia como se apenas tivessem sido discutidas questões referentes ao acesso dos recasados à comunhão eucarística, aos desafios da homossexualidade, às uniões homoafetivas e outros assuntos mais candentes que um cardeal chamou de batatas quentes, que constam principalmente no capítulo 8º. No mundo do pensamento filosófico, muitos autores também fizeram suas críticas. No entanto, a chave da sua leitura não se faz à luz da filosofia pura e simples. O Papa faz uma leitura sapiencial, que brota da sabedoria de Deus e é iluminada por um olhar da misericórdia divina. Sem esse olhar, ninguém será capaz de penetrar no coração dessa exortação. O Papa se deixou mover pela força do Espírito Santo e esse documento, temos certeza, deixará fortes marcas no futuro da Igreja e do mundo. Amoris Laetitia. Mas que alegria é essa? Na língua latina, a palavra alegria se traduz por dois termos próprios dessa língua. Um é a Letícia e o outro é a palavra Gaudium. Sob o ponto de vista filológico, existem algumas pequenas diferenças entre a alegria Letícia e a alegria Gaudium, mas isso não é o importante para nós hoje. O que importa
é que no pensamento do Papa, ele trata a alegria como alguma coisa de fundamental importância. O Papa usa de tratar a alegria como uma coisa muito séria para as nossas vidas, importantíssima, indispensável. E ele o faz com muita simplicidade. Ele trata das coisas do céu, das verdades do céu, com os pés no chão. O Papa não sai voando por aí, pregando alguma coisa estratosférica que está fora do alcance das pessoas comuns, como somos todos nós. A segunda coisa da alegria é que o Papa insiste demais nesse tema, tanto que ele já escreveu duas exortações, uma chamada a Gaudium Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho, e agora o Amoris Laetitia, que é a alegria do amor. Vejam que as duas palavras significam a mesma coisa. O essencial, portanto, o que fique muito claro para todos nós, é que a alegria é um componente existencial, faz parte da vida do ser humano. Assim como nós precisamos do ar para respirar, da água para nos sustentar, precisamos também da alegria para sermos plenamente homens e mulheres. O que o Papa espera de nós é que exercitemos também a olhar esta exortação com um olhar, com uma visão de profunda fé, de crença, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria para sermos capazes de saber que existe sim um ideal. O Padre nos falava aqui que existe uma verdade, nos Evangelhos. Existe sim uma verdade, um ideal apontado por Deus, mas reconhecendo, sobretudo, que pela nossa fragilidade, talvez estejamos distantes desse ideal, mas olhar também que talvez tenha pessoas muito mais distantes ainda, as quais nós precisamos ajudar, porque estejam mais perto ou estejam mais longe do ideal, todos, sem exceção, são chamados à alegria do amor. Por isso, em todo o capítulo 1, o Papa vai colocar o tema à luz da palavra, porque a palavra nada mais é do que o Verbo feito homem. Jesus Cristo encarnou-se, ele que era a palavra do Pai, tornou-se pessoa, veio conviver conosco. E tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são volumosos em nos apresentar que a alegria é, sobretudo, um dom que é ofertado gratuitamente por Deus a todas as suas criaturas. A alegria, nós perguntávamos, mas que alegria é essa? A alegria a qual o Papa se refere não é essa alegria mundana, fútil, passageira, mas é aquela alegria fundamentada no próprio Espírito de Jesus Cristo. E essa alegria pode ser mantida, mesmo durante as tribulações pelas quais todos nós passamos na vida. E ninguém de nós está isento de sofrimentos, de dores, de contrariedades na nossa vida conjugal e na nossa vida familiar. Creio que todos nós podemos olhar para nossa realidade e descobrirmos isso com facilidade. Mas a verdade é que o Papa vem nos enriquecer, e a gente pode fazer essa experiência de prestar mais atenção na alegria, que é profundamente referida em vários textos do Novo e do Antigo Testamento. Alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. E depois de falar da alegria, o Papa vai então olhar para a realidade, que não é uma realidade maravilhosa, que não é uma realidade que nos encanta, mas é uma realidade às vezes bastante sofrida, cheia de desafios. Mas o Papa não se assusta com isso, ele não se deixa amedrontar, não,
ele vê que as situações de desafio são oportunidades que nos são dadas para crescermos, para darmos passos adiante. E, sobretudo, tendo a consciência de que a noção que as pessoas têm do erro e do pecado não é igual para todo mundo. Cada um está num processo de caminhada, né? Portanto, aqueles que criticaram o Papa, que queriam normas eclesiásticas rígidas, faça isso, não faça aquilo, né? Se enganaram completamente, porque o Papa, ele não quer colocar todo mundo dentro no mesmo nível. Ele pede para a gente fazer um discernimento, né? Para que a gente possa então tratar as situações diferentes, de formas diferentes, usando sobretudo a misericórdia, que a Silvia falava que é uma das chaves da leitura desse documento. Portanto, quando a gente fala em alegria, a gente pode se perguntar, mas será que a alegria pode estar presente nesse mundo que nós sabemos, né, nos traz dores, nos traz sofrimentos, nos traz lágrimas? E nós, né, como casais, quantos de nós já não fizemos o outro sofrer? Quantos nossos filhos às vezes nos fazem sofrer? Quantos problemas na família às vezes nos fazem chorar, né, temer, ter interrogações em relação ao futuro? O Papa não nega nada dessas realidades difíceis. Ao contrário, ele cita a Bíblia, e lá aparecem famílias, aparecem gerações, aparecem histórias de amor e histórias de crises familiares. Mas ele garante, ele nos leva a acreditar que só há uma única e verdadeira fonte de alegria que jorra do coração de Deus. Ser alegres, portanto, é acreditar profundamente de que estamos com Deus ao nosso lado. Ele está junto de nós, mesmo nos momentos difíceis, em que a alegria parece ficar ocultada, em que parece querer nos tirar a alegria dos nossos horizontes. Eu não sei, hoje nós não participamos da missa aqui com vocês, né? Mas assistimos a nossa missa na nossa capelinha, como de costume, e o Evangelho fala hoje, não sei se foi o mesmo Evangelho, mas o Evangelho do dia, trata da barca que está quase sussurrando com os ventos e a tempestade, né? E Jesus dormindo docemente lá. Os discípulos não se deram conta de que Jesus estava com eles, portanto sofreram, né? Tiveram medo, até que se deram conta e chamaram: Jesus, toma conta de nós, né? Essa certeza que a gente precisa ter e que o Papa nos pede no documento, né? Que a gente seja capaz de realmente acreditar que Jesus está ao nosso lado e, portanto, nós temos motivos para ser profundamente alegres. Nós acreditamos que vocês, casais equipistas, nós, equipistas também, temos uma seriedade em viver o nosso matrimônio, o nosso casamento, a nossa família. E através dessa seriedade, desse compromisso, conduzir um ou outro até os braços de Deus. Portanto, nos é mais fácil compreender o que está na essência do nosso próprio movimento das equipes Nossa Senhora, que é buscar o amor de Deus, exatamente a partir do amor que nós nutrimos pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Lembremos-nos, por exemplo, da motivação daqueles 4 casais que em 1939 foram bater às portas do padre Cafarel, um padre jovem, né, inexperiente. O que eles foram pedir? Eles tinham uma interrogação no seu coração. Eles perguntavam: será que nós, né, casais, que temos essa preocupação grande de sermos agradáveis uns para com os outros, né, marido para a mulher, mulher para o marido, que temos as preocupações com a nossa subsistência, que temos que cuidar dos nossos filhos, dos nossos afazeres domésticos, tomar conta da casa, será que esse burburinho da nossa vida é alguma coisa que nos afasta de Deus ou nos leva para Deus? E a resposta que eles descobriram veio logo. Eles descobriram que o amor ao cônjuge,
que é a essência da nossa alegria, é apenas a outra face de uma mesma moeda, que é o amor de Deus. O amor de Deus e o amor dos esposos não são amores concorrentes, não se excluem, são complementares, ou mais de complementares. É o amor de Deus que torna o amor do cônjuge verdadeiramente amor. Tudo vem e tudo converge para Deus que criou o casal. A exortação Amores Letícia nos coloca nesse caminho, né? Ali nós falamos o que significa a palavra sínodo, né? Caminho, caminhar juntos. Ela coloca então a gente nessa perspectiva de caminhar juntos na alegria da palavra que é Jesus Cristo, e a partir dessa convicção orienta as famílias a experimentarem a alegria do amor. Ensina que essa alegria é dom de Deus a todos, e que pela fecundidade do amor nos cabe ajudar a todos aqueles que tomem e partilhem esse mesmo caminho. Nos anais, nos registros do sínodo, conta-se que o Papa Francisco, com a sua notória sabedoria, num momento de profunda discussão de temas teológicos e temas candentes, ele falou para os bispos: vamos fazer o seguinte, vamos formar uns grupos aqui, eu vou pedir que vocês partilhem entre vocês, olhem para a realidade das suas famílias, pensem lá nos seus parentes, nos seus irmãos, nos seus primos, nos seus sobrinhos, e partilhem a realidade que é a família lá. E os cardeais, os bispos fizeram isso, e começaram a perceber, que nas suas famílias existia o divórcio, que nas suas famílias havia desencontros, desarmonia, que havia problemas, que havia filhos drogados, que havia jovens que engravidaram sem estar casados. Enfim, podemos levantar uma série de problemas preocupantes que os senhores bispos encontraram na realidade das suas famílias. Poderia então haver alegria nesse emaranhado de dores, de sofrimentos, de preocupações? A palavra de Deus nos garante que sim, e todo o capítulo 1 vai nos provar isso. Santo Tomás de Aquino, que hoje é o dia dele, Santo Tomás de Aquino, que foi, sem dúvida alguma, doutor da igreja, um dos maiores filósofos e teólogos da nossa igreja, e que escreveu uma obra que todos os estudiosos da religião conhecem, que é a Suma Teológica. Ele diz justamente o seguinte: que a alegria pode conviver com a tristeza, principalmente quando nós sentimos tristeza por deixarmos escapar a alegria que Deus nos deu de graça. Então, deixar escapar a alegria é uma tristeza profunda para todos nós. Enfim, o Papa entende que há muita ameaça contra a família, e justamente para saber a fundo o que a família está vivendo, foi que ele convocou esse sínodo, e foi para isso que ele escreveu esta exortação apostólica. Em face das realidades atuais vividas pela família, nós pensamos que seria bom salientar alguns aspectos socioculturais que, quer queiramos ou não, batem às nossas portas e nos atingem em cheio. Esses fenômenos estão claramente assinalados no capítulo 2, sob o título A Realidade e os Desafios das Famílias. Essas questões, o Chico já disse, não devem ser vistas como problemas, mas como oportunidades para trabalharmos para que a família possa conseguir a sua verdadeira alegria. No documento de Aparecida tem uma frase que fala o seguinte: essa realidade caracteriza-se pela desordem generalizada que se propaga por novas turbulências sociais e políticas, enfim, pela difusão de uma cultura hostil à tradição cristã.
Nota-se a incrível velocidade com que os fenômenos sociais se propagam. Gente, estão aí, né? Vocês vão no Facebook, Twitter, etc. E chama a atenção a sua abrangência de nível nacional e mundial. A essa constatação que o Papa apresenta no documento, somam-se as análises de conjuntura feitas por sociólogos, antropólogos, filósofos, teólogos, todos afirmando que se trata de uma virada da página da história, não apenas numa época de mudanças, mas uma mudança de época. Uma mudança tão acentuada que provoca em todos nós perplexidade e nos traz insegurança. Diz-se que hoje a única coisa permanente é a constante mudança. E segundo alguns analistas, que em 20 anos mudou-se mais do que em 20 séculos. Não vamos aprofundar isso agora, mas podemos dizer que naquilo que diz respeito ao casal cristão, sem excluir os casais das equipes de Nossa Senhora, é muito acentuada a dificuldade para a vivência do matrimônio fiel e duradouro. Nesse contexto, é até compreensível que os jovens se assustem com o compromisso que provém do matrimônio cristão. Algumas correntes do pensamento, ou mesmo ideologias, lhes trazem desafios enormes. Basta elencar o problema do relativismo religioso, a filosofia do descartável, a recusa do sacrifício, a tentativa de abolir a dor, de evitar falar na morte, o laicismo que coloca Deus de lado, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a nefasta ideologia do gênero. Todos esses fenômenos sociais não poupam a casa de nós equipistas. O relativismo religioso leva os casais a andarem sem rumo, sem parâmetros seguros, pois cada um se julga no direito de viver segundo os seus achismos. O estudo do tema proposto pelas equipes, hoje falado pelo Padre Júnior, é um santo remédio para combater esses achismos, porque a gente se instrui, a gente começa a conhecer as verdades da fé. Mas será que nós damos valor a essa proposta de estudar, de pensar, de refletir? Ou para nós é apenas uma tarefa que a gente cumpre para não passar vergonha na reunião de equipe? Fragmenta-se o Evangelho e as verdades da fé como se a gente tivesse o direito de escolher aquelas que nos convêm e rejeitar aquelas que nos interpegam. Nós somos levados a isso por conta de um individualismo exacerbado, como se não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Isso está no parágrafo 34 do Amoris Laetitia. O pensamento do descartável e da recusa do sacrifício entra sorrateiramente nos ambientes cristãos e também nas nossas equipes. Busca-se o caminho das facilidades e a prevalência para o que nos causa conforto. A gente não quer ter muito trabalho em nada. Parece mais difícil hoje incutir o esforço e a exigência tão salientada pelo Padre Cafarel, especialmente para a vivência dos pontos concretos de esforço. O avanço das tecnologias produz a comunicação rápida, o que é uma coisa boa, mas é uma comunicação de epiderme, empobrecendo as relações humanas, a começar das famílias. Hoje já se vê, talvez em nossas próprias famílias, seus membros em compartimentos da mesma casa, em compartimentos diferentes, se falando pelo WhatsApp. É neste mundo hostil aos valores de Jesus Cristo que os casais equipistas são desafiados pelo Papa Francisco a dar as razões da sua esperança. Vejam o que nos diz o número 35 do Amoris Laetitia. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Ou seja, não se trata de reclamar,
mas de construir algo melhor. O Papa tem insistido numa igreja em saída, que não seja um gueto para ficar a salvo dos males do mundo. E as nossas equipes? Estamos também na postura de saída? Ou estamos nos fechando no consolador conforto da nossa reunião mensal, como disse o Padre Emanuel Júnior hoje, enclausurando as graças que Deus faz cair sobre nós tão abundantemente, mas que Ele quer ver partilhadas mundo afora? Seremos equipes e casais construindo pontes e derrubando muros, como nos propõe o estudo do tema deste ano? Queremos investir agora em algumas ideias do capítulo 4 e 5, conforme nós dissemos, que é a própria sugestão do Papa para os casais. E nós nos atrevemos então a acrescentar algumas outras ideias mais esparsas, principalmente no capítulo 9, o último capítulo, que trata da espiritualidade conjugal e da família. E contemplar então algumas coisas que são muito específicas de cada um de nós como casal equipista. O Papa Francisco, que todos nós admiramos e gostamos muito, ele tem uma capacidade muito grande na pedagogia, ele é uma pessoa muito simples. Ele dá dica para a gente o tempo todo. E para a gente entender essa exortação apostólica, ele mesmo fez a seguinte recomendação. Ele estava dando uma entrevista à imprensa, e o pessoal começou a perguntava, só geralmente essas coisas mais candentes, aquelas batatas quentes, E ele falou o seguinte: olha, recomendo-lhes que leiam a apresentação do documento feito pelo cardeal Schönborn, que é um grande teólogo. Esse cardeal Schönborn é o atual arcebispo de Viena. E como a gente estava estudando esse documento, a gente foi lá procurar essa fala do cardeal Schönborn, Vamos estudar um pouquinho. É interessante que em 8 páginas ele dá uma visão bem completa do documento. Então, se alguém não tem condição de ler a extensão inteira do documento, que são 220 páginas mais ou menos, que leia pelo menos essas 8 páginas, que meia hora dá para a gente ler, E em determinado momento, então, esse cardeal ele diz o seguinte: devo recordar que o Papa Francisco definiu como central os capítulos 4 e 5, os 2 capítulos centrais. Não somente no sentido geográfico, porque a gente pegar o 4 e 5, mais a introdução, está exatamente no meio do documento, mas pelo seu conteúdo, porque não poderemos encorajar, nem estimular o crescimento, a fidelidade, a doação recíproca, se a gente não estimular e consolidar o amor conjugal e familiar. O cardeal comenta que muita gente provavelmente vai passar batido em relação ao capítulo 4 e 5, porque está mais interessado naquelas batatas quentes que nós já referimos aqui. Mas para nós, casais, vamos nos deter nesse assunto que vai falar justamente do amor e da fecundidade do amor. O capítulo 4 é todo fundamentado na carta de São Paulo aos Coríntios, conhecido por hino da caridade. Quantos casamentos são feitos, sob a luz desse texto de São Paulo, que a gente fala também hino ao amor, hino à caridade. Todos nós conhecemos, O amor não é invejoso, o amor ele tem 16 características, o Papa vai colocando: não se coleriza, não se alegra com a injustiça, ele ama a verdade, ele tudo crê, etc. Nós não vamos passar por eles aqui agora. Mas o interessante desse capítulo é que o Papa vai pegando cada um dessas características e vai desenvolvendo e propondo que a gente aplique para a nossa vida conjugal. É muito interessante essa leitura. E o Papa ensina também que é um processo dinâmico que a gente precisa fazer, porque o amor, tanto ele pode crescer, como ele pode definhar. Não podemos então deixar de dar uma olhadinha nesse capítulo 4. A gente recomenda muito que
gaste um tempinho com eles, né? E tomamos até a liberdade de propor, né, que cada uma dessas características pudesse ser objeto de algum dever de sentar-se, né? Ou se não dever de sentar-se, porque talvez o próprio tema deste ano vai fazer algumas propostas de também dever de sentar-se já dirigido, né? Que a gente possa fazer meditações, né? As nossas meditações em cima desses aspectos que é maravilhoso. Pense nisso com carinho. E o cardeal Schönborn continua dizendo: é nesse capítulo que o título da encíclica do Papa, ou seja, Alegria do Amor, aqui adquire toda a sua dimensão, pois é possível, através desse capítulo, descobrir o valor e a riqueza do matrimônio, e que a graça do sacramento do matrimônio está ali justamente para aperfeiçoar o amor dos cônjuges, sem que os sofrimentos, sem que os reveses da vida que cada um sente possa ou seja capaz de destruir essa alegria. No EACRE do ano passado, exibiram-se 2 vídeos de casais que foram vítimas de um acidente, de um mal físico, né? Ambos os maridos. Um desses casos é o de um casal equipista da cidade de Salto, aqui pertinho de nós. E eu vou apresentar para vocês o João Marcos, que sofre de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrópica. Nós não conhecíamos nada dessa doença, não tínhamos uma noção muito superficial, né? Essa é uma doença que a medicina dá como incurável e fixa até prazo de 3, 4, 5 anos como o tempo máximo de sobrevivência. Nós não conhecíamos o João Marcos, mas ficamos profundamente tocados pelo testemunho que foi manifestado nesse vídeo pela sua esposa, a Sirlene. E por razões que não são segredo, né? Mas que a gente gostaria de não manifestar assim de forma pública, né? Nós pedimos desculpa por manter isso então de uma forma mais reservada. Nós sentimos uma vontade imensa de conhecer o João Marcos. Mas tínhamos uma certa preocupação, mas será que a gente pode ir lá? Será que a gente vai encontrar ali um ambiente pesado, né? Sofrido? Para nossa surpresa, nós fomos lá, né? E só encontramos confiança na bondade de Deus, uma alegria inabalável que a gravidade da doença não foi capaz de destruir. João Marcos está hoje com 55 anos de idade. Não tem movimento algum, senão abrir e fechar os olhos e um pouco a boca. Não consegue engolir nada, não fala nada, respira a custa de aparelhos. Mas João Marcos e Sirlene são a prova de que o amor de Deus está ali presente. E não é uma presença teórica, gente. A gente vai lá, a gente vê, a gente sente, a gente respira a presença de Deus. É uma presença real. Não há lamentos, não há reclamações, não há tristezas. A gente sai de lá quase como se estivesse voando nas asas da felicidade que eles nos oferecem. João Marcos está preso a uma cama sim, mas sua vontade, seu espírito são muito livres, né? Ele trabalha 24 horas por dia, vamos dizer assim, porque ele dorme muito pouco, escrevendo, descobrindo o método lá dele escrever pelo computador, né? Usando a boca, um aparelhinho na boca, e ele já escreveu um livro. Ele tem metas que ele segue para ajudar os outros. Muitas vezes nós lá estivemos, inclusive quinta-feira agora estivemos lá, apenas levando a nossa amizade e o nosso amor até ele. E temos certeza que a amizade e o amor que surgiu entre nós está alicerçada no amor de Deus. E todos os dias, sem exceção, muitas vezes no dia, pedimos a intercessão do Padre Cafarel para esse milagre, para que o Padre Cafarel também, que precisa desse milagre, possa chegar aos nossos altares e ser um arauto da família e do casamento.
Muito bem, o que eles nos comprovam, sobretudo, é que o Papa não nos pede um amor impossível, né? Veja as dificuldades desse amor. E o testemunho de João Marcos e Silene, das suas filhas, Maria Paula e Maria Amabile, nos prova concretamente que isso é possível. Nesse capítulo, também, o Papa nos salienta algumas coisas do nosso cotidiano, que nem sempre são observadas por nós casais. Ele se refere às pequenas virtudes domésticas, expressas em palavras simples como por favor, muito obrigada, como você se saiu bem nisso ou naquilo, desculpe, eu me equivoquei. Tantos outros tipos de amabilidade e cortesia que fazem desabrochar raios de ternura do nosso amor, quase sempre limitado e muito terreno. Há nesse capítulo uma frase que nos impressionou. O amor convive com a imperfeição, desculpa e sabe guardar silêncio perante os limites do ser amado. E também tem uma fala do cardeal Schönborn, quando comenta Amoris Laetitia, dizendo assim: é importante notar um aspecto. O Papa Francisco fala aqui com uma clareza rara do papel que também as paixões, as emoções, o eros, a sexualidade têm na vida matrimonial e familiar. Nós não vamos refletir sobre a sexualidade conjugal, mas é importante salientar que é motivo de alegria essa compreensão mais integradora do amor erótico da vida do casal, em que a doação dos corpos, legítima e abençoada pelo Criador, é fonte de alegria para os esposos. Enfim, é motivo de alegria o reconhecimento de que todos os atos conjugais, desde a carícia, o carinho, o beijo, até a doação corporal, contêm uma densidade sacramental incomparável. Nós nos lembramos de uma homilia memorável feita no encerramento do Encontro do Colegiado Nacional, já faz tempo, em 1998, que o Frei Ivo Tais, da então Coordenação de Mafra Santa Catarina, pronunciou. Esse trecho foi para nós fundamental na compreensão da sexualidade conjugal. Dizia ele: quando o sacerdote está no altar e diz para o pão e para o vinho, isto é meu corpo, doando o corpo de Cristo para a santificação de cada cristão, assim, no mesmo altar do leito nupcial, está o marido, está a esposa, num estreitamento incomparável, onde um quer ser o outro, tão outro que ele se perde. Nesse momento, marido e mulher poderão mesmo dizer: isto é o meu corpo. E assim, os dois realizam a comunhão e nela a Eucaristia, a ação de graças, a bênção que sobe da terra ao céu. Enfim, dois amores de Deus se tornam um só, por força da livre doação de um homem e de uma mulher. Isso é muito profundo, gente. Passemos então ao capítulo 5, o amor que se torna fecundo. Quando nos preparávamos para essa palestra, buscamos ainda na língua latina todos os significados da palavra Letícia e encontramos uma que era completamente diferente. Ela falava que Letícia significa também fecundidade, alegria da fecundidade. O amor é alegria e é fecundidade. Fecundidade, todos nós sabemos, é aquilo que traz vida, é aquilo que gera vida. E como se trata de casal e de família, podemos de início nos prender logo à ideia apenas da procriação. Evidentemente que a procriação é fator fundamental, mas não é o único, nem esgota todas as finalidades do nosso matrimônio. O Papa, ele vai serpenteando por várias situações
desde a recusa de ter uma prole, as dificuldades de gravidez hoje que abatem sobre as mulheres que têm que trabalhar no mundo competitivo, as famílias monoparentais em que os filhos são criados apenas por um dos cônjuges, o uso inconsequente dos embriões, situações da barriga de aluguel, suas implicações éticas, enfim, toda essa problemática que diz respeito à fecundidade. Mas a fecundidade não é só biológica. Dar vida adquire também outras possibilidades. E o Papa entra forte na questão da adoção, entra no cuidado com as crianças abandonadas, fala dos idosos, fala aos que vivem a solidão. O Papa adverte as famílias cristãs: não esqueçam que a fé não as tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nele. Não fica à espera, mas sai de si mesma à procura da solidariedade. E continua também dizendo: um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que esse amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, estabelecer a cultura do encontro, as nossas pontes, lutar pela justiça. Podemos incluir na fecundidade o lado espiritual entre os esposos, a responsabilidade dos pais e dos filhos em transmitir a fé e de todos fazerem um esforço para a construção do bem comum da sociedade. Nesse campo da fecundidade, não podemos deixar passar em branco a questão da educação dos filhos, que é um tema tratado mais profundamente no capítulo 7. Mas o Papa insiste diretamente num ponto, e vamos lá. Estão os casais equipistas cuidando de cuidar da educação dos seus filhos na fé e nos valores cristãos? Será que não estamos deixando isso a cargo apenas das catequistas das nossas paróquias? Será que não estamos entregando a educação integral dos nossos filhos apenas ao ambiente das escolas, sem nos darmos conta dos perigos para a formação integral dessas crianças, da nossa juventude? Onde estão os nossos filhos? Pergunta o Papa. Eles sabem das dificuldades, eles sabem que os pais hoje lutam contra o tempo, às vezes até justificativas plausíveis para se entender alguma dificuldade, mas há situações e situações. Em breve síntese, o Papa insiste que a família não pode ser renunciada a ser um lugar de apoio, a ser um lugar de acompanhamento, a ser a guia, embora seja obrigada às vezes a reinventar os seus métodos e a encontrar novos caminhos. Estamos chegando ao tempo de encerrar essa conversa que já está longa e vamos incluir a espiritualidade conjugal e familiar, com a qual o Papa também encerra sua exortação apostólica. Ele vai colocando algumas características da espiritualidade como foi sonhada por nossos casais fundadores e pelo Padre Caffarel. É impressionante ver como os conteúdos se entrelaçam. Inicialmente ele diz que o casal vive uma espiritualidade própria no seu estado e que os cuidados familiares não devem ser alheios ao seu estilo de vida espiritual. Que grande alegria é essa certeza que Jesus Cristo habita na família real e concreta, e Ele está lá para curar o amor. Um amor quase sempre muito limitado e imperfeito. Encanta-nos essa frase da Amoris Laetitia, em que o Papa faz uma autocrítica em nome da Igreja. Ele diz: apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente, distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como elas são.
A espiritualidade está especialmente encarnada em todas as realidades vividas pelo casal e família, seja nos sofrimentos, nas lutas, nas alegrias e nos objetivos a serem alcançados. A espiritualidade do casal é como se fosse o evangelho da família, a boa nova de um amor exclusivo, mas que não aprisiona, de um amor de solicitude, atenção, desvelo para com os filhos e com os que nos rodeiam, porque o verdadeiro amor explode para pular fora de si e se tornar servidor. Não vamos falar sobre teoria da espiritualidade, mas nós queremos fazê-lo como um testemunho, o mesmo que cada um de nós, casal equipista, é desafiado a oferecer ao mundo. É o testemunho do fundador das equipes de Nossa Senhora, Dr. Pedro Moncal Júnior e sua esposa Nancy Cajado Moncal. Nós conhecemos o Dr. Pedro apenas uma vez, no primeiro EACRE que nós frequentamos em 1900.